Existe uma coisa, uma cláusula muito grande em nosso meio, são os covardes pastores, que nesse dia de hoje, as igrejas Assembleias de Deus, por exemplo, estão de bexiguinhas e coraçãozinhos infláveis. Você vai entrar para cultuar um Deus tão poderoso, santo e glorioso, mas vão estar em sua diadema o sentimento do namoro, a perversidade diante dos homens e a certeza da sua grande e gloriosa presença do Senhor, contemplando a iniquidade. Essa iniquidade que leva à condenação de muitos. Pelo poder da sua glória e pela misericórdia de Deus, os homens se abravaram em vários sentimentos, e um deles são o dia dos namorados, que não existe esse dia. Bom, maravilha. Estou aqui para falar a verdade, morro por ela. Pode vir, pode encostar, que eu morro por essa verdade. Porque a palavra de Deus diz que uma morte de um justo, para Deus, é um favor. Eu sei que muitos pastores nessas horas recuam, nas horas que mais a igreja precisa ouvir, que mais que o povo precisa ser alertado, mais pastores da doutrina da internet, as irmãs missionárias da internet se fogem, porque vai vir retaliação e fuzil na cara. Mas eu sou um homem de Deus, Deus me chamou desde o da minha mãe, caí, levantei, entrei no prostituto, passei por tudo que vocês estão passando, mas levantei, e se eu levantei, agora estou indicando o caminho para vocês, por onde entra o atalho para a salvação da alma. Presta bem atenção, o que significa namoro? Namoro significa interlocução de duas pessoas. Embora seja casamento, união, uma só carne. Casamento é diferente de namoro. O que vai acontecer, o que está acontecendo, vocês estão vendo aí a capa do vídeo? Vocês veem na capa do vídeo que tem duas pessoas namorando e vários demônios em volta. Perfeito. E um coração rachado. Por quê? Porque nessa capa do vídeo que aqui, nessa thumbnail que tem aqui nesse vídeo, você vê duas pessoas se encontrando, mas o coração não é o mesmo. Ainda não se tornou o mesmo em aliança também. Tampouco ela se uniu. Por que todos os namorados, Deus odeia essa data? Essa data é uma data maligna, demoníaca, é uma data onde a pombagira e seus atos demoníacos levantam na terra para as pessoas se maquiarem, as meninas colocarem unha de gel e se preparar para o namoro, e o cara vai lá e compra um presente e o sistema só ganhando com isso. São escravos do sistema. Só quero dizer, antes de começar, pastores, vamos começar a verdade. Cadê os pastores para falar sobre isso? Só eu que... Por isso que eu falo para vocês não vão aguentar minha volta. Os demônios já estão bravos de eu voltar. Se eu voltar, vocês não vão aguentar. Eu só estou voltando. Vocês não vão aguentar eu. Vocês não vão me aguentar. Vocês não vão aguentar. Acorda com isso. Vocês não vão aguentar o pastor Júlio. Ele é uma pedra de tropeço. O pastor Júlio é Elias em meio a Israel. Não tem como. Não aguenta. Cadê o like no vídeo? Vocês não... Só os namorados que não estão dando like no vídeo. Os namoradinhos não estão dando like no vídeo, né? Vocês não vão aguentar. Essa é uma verdade. Vocês não vão aguentar. Esse ministério aqui, ó, tem uma espada no meio, onde todo mundo copiou, né? Quem já viu todo mundo copiando esse ministério? Essa espada que foi Deus que me revelou. Aí as pessoas com inveja copiam o símbolo, lógico. Essa espada que quando ela desceu, em cima dessa Bíblia aqui, ó, o S.A., o I, é o I, e S.A., igreja te advendo. Essa espada aqui, ó, foi quando Jesus mostrou no sonho para mim, ela vem entrando com justiça em cima da palavra. Então, eu quero só dizer uma prova para vocês, pastores, pode copiar até o símbolo da igreja, mas o proceder e a visão vocês não copiam, porque Deus me deu a mim. Presta atenção aos namorados aqui. Eu estou falando com toda a humildade, com amor, mansidão e pela vontade de Deus para vocês. Todos que namoram vão para o fogo do inferno. Vocês vão queimar para sempre, num lugar de muito grito e dor. Por quê? Porque a Bíblia já vem comentando sobre o excesso de comportamento carnal, certo? De comportamento carnal e também o excesso de seduções e emoções. A palavra de Deus, ela recrimina o namoro. Por quê? Porque o namoro não tem uma conjunção em casamento. Ele não é construído e tampouco elevado a uma autoridade judicial para um casamento. Então o namoro é apenas um toque no corpo que não é seu. A Bíblia menciona que todo pecado em casamento, fora dele, se torna adultério. E todo pecado que não é casamento é fornicação. Fornicação é um pecado que você não tem uma relação sem ter uma outorgata do céu, porque dois ligados na terra também serão ligados no céu. Então, essa outorgata ela não existe. Então, ela não tem uma primazia de se colocar como meu marido ou como a minha esposa. Então, automaticamente, todos que namoram, se bicam, se beijam, podem morrer e ir para o fogo eterno. Por quê? Porque fornicadores, a Bíblia diz que os fornicadores em Apocalipse não herdarão, 22:14, não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que também uma das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, diz que fornicação é uma obra da carne. Então os fornicadores, quem é fornicadores? Aqueles que cometem relação sexual antes do casamento. Mas espera aí,
eu estou namorando, mas eu não transo, eu só beijo, já é uma relação sexual. O beijo, ele é muito mais sensível do que a transa. Por isso que tem mulheres, garotos de programas que nem beijam. A transa não chega nem por cento da sensibilidade do beijo. O beijo é muito maior que a transa. Então, o corpo, em verdade, ele não pode se ajuntar-se se não tem um compromisso direto com a autoridade divina que vem do céu. A Bíblia diz, quando um homem une-se a mulher, unir-se-á e se tornará uma só carne. E essa união não é esse negócio de prata que vocês têm no dedo, essa vergonha. É uma vergonha. Se vocês, eu vou chegar um pouquinho mais para o lado social, histórico. Se vocês nascessem nos anos 60, teria vergonha vocês de falar que era namorada, porque nos anos 60, a esposa, a mulher ficava aqui, o pai, a mãe, e o outro lado, a gente ia dar o dolo ainda para ficar com a filha. Do outro lado, senhoras de idade sabem como que é, não podia nem tocar, só nem olhar direito, só corpo presente. Você é assim, o seu pretendente lá do outro lado, são separados na casa, não se encontravam, e hoje vai virando bagunça, hoje os motéis vão estar lotados e a prostituição em alta, e eu tenho certeza que Deus há de julgar todas essas coisas, porque a Bíblia menciona, louvado seja Deus, que há um anjo que está assinando tudo diante do grande ato do Senhor. Cadê o like, namoradinhos? Os namoradinhos tá bravo? Tá dando dislike aí? Melhor, tô te avisando. Se eu morrer hoje, minha parte eu fiz. Se eu cair agora aqui, ó, a minha alma tá, ó, meu sangue, ó, o sangue de vocês, ó, está, ó, tô livre do sangue de vocês, ó, tô livre do sangue de vocês. Se eu cair aqui agora, tô livre. Eu não tenho que se vender. Eu tenho que pregar aquilo que Deus mandou pregar. Eu sou escravo de Cristo. Então, olha a Assembleia de Deus, por exemplo. Olha quantos namoradinhos tem na sua igreja. O pastor pega, só quem é contra essa verdade que não deu like ainda. Quem é do diabo que não deu like. Quem não dá like é do demônio, de Satanás, não é possível. A pessoa vê na verdade, vê programar a verdade, não. Fica aí, ó, escondendo o dedinho, 2 toquinhos na tela. Mas tá bom. Aqui não pode de dinheiro, não, porque o meu canal não é monetizado. Então, a Assembleia de Deus. Vai lá, o pastor manda orar pelos jovens, orar pelos namoros. Os seus covardes, filhos de Satanás, pastores assembleianos, são os que mais apoiam namoro na igreja. Quadrangular, adventista, batista, todas as igrejas de prostituição. É um abandono, um escárnio terrível essas igrejas. E você sabe que eu não estou mentindo. Você que está em casa sabe que eu estou falando a verdade. Então, o dia mais tenebroso que os demônios mais veem do inferno é o dia 12 de maio. Certo? Hoje, 12 de junho, não sei, isso mesmo. Hoje, nem gosto de lembrar. Hoje é o dia que Satanás vem do inferno. Ele vem do inferno, aleluia, glória a Deus, para introduzir o pecado na terra, para incentivar o pecado na terra. O Espírito Santo está falando com vocês não estão percebendo, aleluia, glória a Deus. Então vocês que estão aí, por que vocês seguem tantos pastores e o teu pastor que você segue na internet, que você ama, aí a medida não falou isso para você ainda? Por que esse canal é o único canal da internet que tem 1 milhão de inscritos na doutrina e ainda prega para você a verdade e faz você acordar e abrir os olhos? Por que os outros só falam de short, visão espiritual? Eu tive uma visão. Visão porcaria nenhuma. A visão é essa, direta e reta na cara da sociedade. Isso é visão. Eu tive a visão ali, eu vi a visão, irmã. Irmãos, a doutrina, irmão, a doutrina, a calça, a saia, não pode rapar o pelo do sovaco. Parem com isso. Vamos acordar o povo sobre o seu pecado, como a Bíblia diz que Jeremias acordou, como grandes profetas que se levantaram na palavra de Deus, que fez com que o povo se acordar, como Elias também fez com que o império de Jezabel soubesse das grandes mandamentos de Deus. Por que vocês não acordam para essas coisas? Ficam atrás de revelação, cura. Vamos acordar. É tempo de obedecer à voz do Senhor. É tempo de se colocar no canal, né? No canal da presença de Deus. Porque homem de verdade não tem coragem de falar isso aqui. Eu posso passar até na internet, lá na televisão. O pastor fala que os namorados vão para o inferno. Quem falou isso até agora? Quem todo ano fala? Só eu. Por que só eu? Porque só eu tenho autoridade do Espírito. Os outros não têm. Que se tivesse, estaria comigo. Quem compreende a verdade? Por isso que eu falo, os outros pastores não têm o Espírito Santo. Não tem.
Porque o Espírito Santo é verdadeiro, corajoso, da vida. Quem tem o Espírito, emoção, dons, não é ter o Espírito Santo. Você tem os dons do Espírito, mas você não tem o Espírito. O Espírito é outra coisa. O Espírito é o espírito de bravo, de coragem. É de coragem, de enfrentamento. Gideão, homem valente. Pode ter os dons do Espírito que vocês têm, mas o Espírito vocês não têm. Ele te deu o dom, mas ele não te entregou a vocês essa aliança de andar junto. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Namorados, vocês tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Olha, 14 minutos já passou do vídeo. Olha coisa. Vai, curte mesmo. Gozam. Vai. Melam-se todo. Na mela. Lasca pra lá. Eu vivi uma vida. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia. Eu vivi uma vida desgraçada. Cheio de dor, cheio de sujeira. Comecei, olhei namoradinhos, olha pra cá. Eu comecei a pegar contra Deus com 7 anos de idade. Com 7 anos descobri a pedra, o crack. Morei 16 anos na rua. Dei tiro, levei tiro, assaltos. Convivi com assassinatos, cabeça fora do chão. Entrei na iniquidade na minha vida. O Espírito Santo me resgatou, depois caí de novo. Porque eu entrei numa depressão. Muita gente fala, ele caiu. Não, eu caí porque eu entrei em depressão, porque eu vi toda a igreja contra mim na internet. Fui para as drogas, encontrei uma pessoa pior que eu. Entrei em situações terríveis. O diabo mandou as pessoas, né, para ficar do meu lado. Né? Quando você está no mundão, o diabo te dá mais presente pesado. Então, essa mulher aqui, você acha que é... você vai lá, você lasca mais ainda. Pior que você. E aí vai indo, e você está no poço. Se não for Jesus para te resgatar de novo. Se não for Jesus para nos dar a vitória de novo. Então, eu digo a vocês, o que eu passei, eu não quero passar novamente. Eu estou alertando todos vocês que estão aqui. O namoro não vem do Senhor. O namoro é impenitência contra Deus. A boca não é sua, você não casou. O corpo não é seu, você não casou. Aleluia, glória a Deus. Tá? É isso que vamos entender. Vocês ficam aí, por exemplo, irmão, eu confesso que namoro, pastor, mas desde que nós convertemos, não temos mais relações e vamos nos casar. Glória a Deus. Então vocês não namoram mais. Vocês são amigos até o casamento. Não existe essa palavra namoro. Namoro vem do inferno. Essa palavra vem do Satanás, lá do Hades. Para atormentar e colocar nas pessoas que o mundo é um coraçãozinho vermelho com uma aliança prata. Não é. O mundo é um mundo escuro, um planeta Terra circular cheio de demônios, inventando mentiras para que vocês vão para o inferno com eles. Amém, igreja? Então, eu quero dizer a vocês, do fundo do meu coração, espero que vocês usam os seus ouvidos agora e entrem em vossos corações. É claro que tem muita gente aqui, ó, entrando, dando risada. Deixam eles. Um dia, eu digo a vocês, que essa fornicação vai levar vocês para um lado muito prejudicial à sua eternidade. Vocês vão chorar para sempre. Vão gritar de dor por causa de uma besteira pequena, por não obedecer à voz de Deus. Não existe namoro na igreja. Todas as igrejas que colocam o namoro, porque o corpo é templo de Deus, em pauta são igrejas de Satanás. Saiam de lá, igreja. Não congregam em igrejas que tem pessoas namorando e o pastor aceita. Não saiam de lá, povo meu. Saia de lá, povo meu. Aleluia. Tá? Então, é esse detalhe que eu digo a vocês. Cuidado, porque o grande juízo de Deus vai chegar, meus irmãos. E esse dia do grande juízo, a Bíblia diz, meus irmãos, que é uma realidade. Glória a Deus, aleluia. Uma realidade que o homem não vai querer nunca, meus irmãos. Nunca acreditar que é o inferno. O lugar onde você vai gritar de dor e sofrimento. O lugar onde você vai chorar por causa que você viu que a terra te enganou. A terra colocou em você um alto preço. O preço de uma eternidade de choro e sofrimento. Então, cuidado. Cuidado, meus irmãos. Para não parar num lugar tão terrível.
como esse aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Para não parar num lugar como esse aqui. Para te ajudar a entender um pouco o que é a realidade do inferno, imagine ser jogado em uma fornalha de fogo, onde sua dor é muito maior do que a causada por tocar acidentalmente uma brasa em chamas, pois o calor é mais intenso. Imagine também permanecer ali por um quarto de hora, em puro fogo, o tempo todo, com o uso de seus 5 sentidos. Quão desesperado você ficaria se soubesse que Viu? tem Olha que eu aqui, ó. aturar isso para todo Olha eu sempre. aqui, ó. Que depois de milhões de séculos, seu tormento não está mais perto do fim do que estava no início. No inferno haverá diferentes graus de punição. Olha eu aqui, ó. determinados Não para esqueça cada ser disso. humano. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Viu? Muitos Mas açoites. o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas. Jesus, no Evangelho de Mateus, afirma: Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esses versículos indicam que os hipócritas religiosos, Os demônios levando embora. aqueles que professam ser cristãos e não Olha os Exu levando preto, serão viu aí? punidos mais severamente do que os outros. Aí eu aqui, ó. Romanos 2, versículo 5 Palavra de diz, Deus. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo. Romanos 2:5. Vai pegando aí. Ainda Só lapada. o tormento do inferno será incrivelmente pior do que esta ilustração apresenta. O inferno é um lugar onde os condenados amaldiçoarão a Deus e se amaldiçoarão, gritarão e lamentarão, blasfemando contra aqueles ao seu redor. Os perversos se irritarão, acusando e condenando uns aos outros. Os homens não se arrependerão no inferno, porque o caráter dos pecadores não muda. Eles ainda são pecadores. Eles irão pecar por toda a eternidade. Assim também o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, Vocês não querem ir para cá, ó? também nos deu esta revelação. Vocês não querem ir pro céu, não? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Vocês não querem, não? O cumprimento desta profecia é uma evidência clara de que o Criador não tem prazer em condenar suas criaturas. Porém, cada um decide o que fazer com a sua alma. O que fazer com sua alma. Glória a Deus por isso. Amém? Você decide o que fazer com sua alma. Decide. Hã? Vocês decidem. Por favor, meus irmãos, ouça o servo de Deus aqui. Hoje vocês podem zoar da minha cara, como zoaram de Noé, zombaram de Paulo, zombaram de Pedro. Até o Lázaro, o rico, com o Lázaro pobre, foi zombado. Mas vai ser tarde demais quando vocês lembrarem de mim. O dia que vocês lembrarem de mim, vai ser tarde demais. Vocês podem parar nesse lugar aqui, ó. Vocês vão lembrar, porque Deus avisou seus... Vou explicar a parábola, que quando ela fala que o rico foi para o céu, para o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, ele falou que deixa eu subir lá em cima e avisar
os meus 5 irmãos que estavam na terra para sair dessa chama. Sabe o que aconteceu com eles? Sabe? Não sabe? Abraão disse assim: já tem os profetas falando acerca desse lugar aqui. Já tem os profetas dizendo que esse lugar aqui existe. Não precisa você ir lá avisar. Ele só queria que os seus 5 irmãos não fossem parar naquele lugar. Então quem namora irá sim. Se morrer hoje, desce. Não tem conversa. Eu também posso cair agora e morrer para o inferno também. Eu não estou longe disso. Eu não sou mais santo que vocês. Mas o Espírito de Deus ainda é primazia em meu coração para entrar dentro de mim e avisá-los. Você tem que agradecer a Deus por essa palavra. Você deveria estar murmurando aqui, é preciso louvar o nome e falar assim: muito obrigado por ter me avisado. E vocês vão comemorar em motéis, vão transar muito, vão gozar bastante. Façam o que vocês quiserem. A Bíblia fala: façam o que vocês quiserem, mas depois segue o juízo. Segue o juízo. A fornicação e o adultério são 2 alianças de quebra contra Deus. Primeiro, o casamento, quando alguém casa com outra pessoa sendo casado. Adultério. Já é casado. Então ela vai e quebra a aliança com Deus, que é a aliança do casamento. E a outra fornicação é quando não tem nada no compromisso. Não tem um compromisso. Eu quero, meus irmãos, esquecer o passado. Você tem que esquecer o passado e viver uma nova vida. Ou a gente toma já um sacode agora, ou seja, amanhã está muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. O arrebatamento da igreja vai acontecer, meus irmãos. Logo, logo nós vamos embora daqui. O céu é pequeno. Por isso que eu fui, meus irmãos, eliminado por muitas pessoas. Por isso que até meus obreiros não tinham o meu espírito que eu, me denunciaram por causa disso. Por causa disso, meus irmãos. Por causa da verdade que eu prego. Então eu quero falar para vocês, em nome de Jesus, o que vocês querem para a alma de vocês? Uma mulher, um prazer, um sentimento maligno? Ou vocês querem para vocês a salvação eterna? Isso aqui vai acabar. Vai tudo embora. Isso aqui tudo vai ser destruído. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Sabe por quê? Porque era assim, ó. Olha só. Era assim, ó. Esse homem no altar, que muitos tentaram tirar. O sistema tirou do altar. Pagaram pessoas para ir na internet falar mal de mim, ó. Sabe por que tinha isso aqui, ó? O diabo, você e Lúcifer, frente a frente. Está chegando o teu dia. A tua morte vem aí. Brabão. Você não é brabo? Segura que vem aí. O dia que o diabo pedir a sua alma, os seus prazeres vão te acompanhar também. Chega! Chega aí, palhaçada! Você tem um banquete na sua frente! E negam! Como vocês podem negarem? Um presente de Deus! Que pode dar de graça! Todo dia, o Espírito Santo tenta te convencer. Mas você endurece o teu coração. Até quando, geração incrédula? Aí, É isso aí. É isso aqui, ó. aí quero ver você e o diabo. É isso Você e aí. Lúcifer, frente a frente. É isso aqui. É isso aí. Está chegando o teu dia. É por isso que muitos tiraram, muitos se rebelaram, muitos não conseguiram. Não conseguiram acompanhar esse homem aqui. Não conseguiram. Não conseguiram engolir isso aqui. Não conseguem.
Consegue engolir isso aqui, ó. Não consegue. Aleluia. Eles não vão conseguir engolir isso aqui, ó. Jamais, ó. Essas palavras. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e voltou em carne dentro do homem. Está habitando dentro de nós. Para de heresia! Para de heresia! Não é isso não, é o Espírito Santo que encarnou. Ah, é? Paulo, como você se sente? Já não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Ai, ele está dentro de mim! Por isso, ele está dentro de mim. Os meus pecados não conseguiram sanar e tirar o Espírito que me chamou. Não tem como. Vocês tentaram, me ludibriaram, me defamaram, mas ó, eu de pé de novo. Logo, logo, vocês vão ver pregações maiores, mais tremendas que essas aí. Vocês vão ver o poder de Deus. Vocês têm que me engolir. Sistema podre, que não orienta as nossas juventude. Pastores medíocres. Como vocês é medíocres. Como vocês é pequeninos, podres, insensatos. Porque quando eu tô com aquele terno ali, já não é mais eu, não. Ali é o poder de Deus. Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Abaixa a mão, seu mentiroso. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. É por isso que vocês vão para o inferno. Levantou a mão rápido, você ama nada. A tua vida como que está? Como que isso é amor? Isso é amar a Deus? Sair daqui pronto ao pecado, derramar sangue, beber uma, falar mal dos outros? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Não adiantamos querer ir para o céu, que é tão estreito, tão difícil, com uma vida medíocre que nós estamos vivendo. Ou somos luz, ou somos trevas. Ou vamos para o céu, ou vamos para o fogo do tormento. É simples. Eu amo o Senhor. É simples. Por isso que é fácil tentar me matar na fé, mas não vou conseguir. Quer mais rajada? Toma, é de graça. É de graça. Aonde ele vai sair do teu reino, do trono da sua glória, e vai abrir as portas da Nova Jerusalém. E vai agora receber os convidados. Deus do céu está esperando pessoas. Deus está esperando pessoas que um dia sofreram aqui embaixo. Deus está esperando pessoas que um dia aceitaram o teu filho e negaram sua própria existência no curso dessa vida. Deus está preparando tudo. E parece que eu vejo em uma das suas parábolas Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai que foi agora dar uma festa de noivado para o seu filho. E disse que a mesa estava posta e pronta. E assim mandou seus servos irem em todas as cidades. E assim avisar a todos acerca do grande casamento. Está estabelecido o concerto do céu. Os anjos estão agora, nesse exato momento, preparando a mesa que você vai sentar. Um dia, aonde ele vai sair do teu reino. São palavras como essa que o mundo não escuta mais. Que o mundo não escuta mais. Eu queria deixar um recado para os pastores que pedem voto. A sua igreja pede voto? Ouça aqui. Um minutinho. Por que vocês só falam voto de dinheiro? Vamos fazer um voto? Vamos. Quanto? R$1.000. Envelopinho de 100, carnê de 100, carnê de 50. Vamos fazer outro tipo de voto? Vamos? Amanhã traz um mendigo para a igreja e vamos dar comida para ele. Isso é um voto que vai fazer com Deus. Por que não faz voto com pessoas? Tirando pessoas da rua. Vamos fazer um voto com Deus? Vamos. Vai dar agora amanhã 10 cesta básica. Vamos fazer um voto com Deus? Vamos fazer outro voto. Vamos tirar um mendigo da rua, vamos adotar uma criança.
Vamos. Por que esses votos não acontecem? Só dinheiro. Vocês querem enganar quem? Por que vocês querem enganar quem? Voto de dinheiro? Vamos fazer um voto? Vamos. Quanto? R$1.000. Envelopinho de 100. Carnê Vocês querem enganar de 100. quem, meus irmãos? Carnê de 50. Quer enganar quem? Hã? 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 Quer enganar quem? Vocês querem enganar quem? Sabe por que vocês me odeiam? Porque também tem isso aqui. Deu a morte. Porque Jesus era a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no terceiro dia, trouxe vida a todos os homens. Todos aqueles que creram na sua palavra. Todos aqueles que negaram a sua própria existência para servir um Jesus que hoje não vemos, mas que agora que fechamos os olhos e podemos sentir. Pois ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos e séculos. Então que trevas é essa? Que não sai do seu viver. Você prega e masturba. Prega como isso os outros. Está na igreja por dinheiro. Torpe ganância. Mal criado, maldizente. Contendeiro. Que Jesus você conheceu? O meu Jesus é manso, humilde de coração. Longânimo. Amoroso. Sabe suportar a fraqueza do fraco. Chora com os que choram. Alegra com os que se alegram. Então ele venceu a morte. Lembrando que, como vocês podem acusar seu irmão, sendo que Jesus não acusou? Ele veio para salvar. E assim vai, pastores. Estou chegando. O homem está voltando. O homem está voltando. Vocês vão aguentar? Vocês vão aguentar ver o celular de vocês, essa glória aqui, ó? Vão conseguir voltar? Ver uma glória dessa aqui, ó. É simples. Então, se você não consegue chegar até ele, clama por socorro e diz: Senhor, eis aqui, eu estou errando, me olha para mim. A minha vida no mundo, eu estou em pecado mortal. Eu estou amarrado, estou no cativeiro da morte. Então Jesus, se a Bíblia diz que se confessar os seus pecados, Ele é fiel para nos perdoar de toda imundície. Então Jesus estende a sua mão com um furo, que foi feita para a sua alma. Eu sei que muitos de vocês não estão tendo força mais para tocar em Jesus, porque tocamos em Jesus na oração, tocamos em Jesus no jejum, tocamos em Jesus quando lemos a palavra de Deus. É simples. É simples. É simples. Vocês vão ter que engolir tudo isso? Será que vocês têm capacidade de engolir certas coisas como essas? Glória a Deus, aleluia, chega. O tempo é breve. O relógio está dando a meia-noite. São milhões e milhões de jovens se perdendo nesse exato momento dos bailes funk da vida. Mas por que a igreja não tem poder para chegar no baile funk? Por que a igreja não tem poder para chegar no baile funk? Porque não nega a si mesmo. Tem medo, quer preservar a sua vida aqui na terra. Jesus disse: aquele que abandona a sua vida aqui, ganha lá. Então nós temos aquele receio: eu vou lá no baile funk, os ladrões vão me colocar no lugar. Me colocar no lugar? O poder que Jesus deu na terra não deu para o ímpio, não. Ele diz: eis que vos dou o poder. Ele deu para a igreja domina a terra. A igreja tem poder sobre o traficante. A igreja tem poder sobre a doença. A igreja tem poder. Eita glória! Consertado, desviado. O poder está conosco, não está com eles, não.